Olá, pessoal. Tudo bem? Hoje nós vamos começar com a termologia ou termofísica. Então, vamos lá para a nossa primeira aula desse segmento. Termologia, termometria. Nós vamos trabalhar com a termometria, que é a medida da temperatura. Então, para isso, vamos dar o nosso início. O que é temperatura? Noção de temperatura. Aqui nós temos que a temperatura pode ser entendida como medida do grau de agitação das moléculas de um corpo. Nós sabemos que todo o corpo é formado por moléculas, Todo o corpo, toda a matéria é formada por moléculas. E essas moléculas têm um determinado grau de agitação. A medida desse grau de agitação das moléculas, que é a temperatura, que vem a ser a temperatura. Aqui nós temos em sentido figurativo, as moléculas de uma determinada substância com uma determinada agitação, aquecendo esse recipiente e, portanto, aquecendo a matéria que está ali, seja o ar, o gás. As moléculas desse gás vão se agitar mais. Então, vai aumentar a temperatura e essas moléculas vão se agitar mais. Perfeito? Tá? Então, por isso que se diz temperatura como medida do grau de agitação das moléculas de um corpo. Perfeito? Então, continuando, dois corpos em equilíbrio térmico possuem necessariamente temperaturas iguais. Então, quando você coloca em contato dois corpos a temperaturas diferentes, espontaneamente vai passar calor, energia sob a forma de calor, do corpo mais quente para o mais frio, até que se atinjam o equilíbrio térmico, quando eles ficarão com temperaturas iguais. Ok? Então, continuando, as medidas de temperatura, os termômetros. Tá? Vamos ver aqui, para que fosse medida a temperatura, porque, veja bem, existe a sensação térmica, é algo muito subjetivo. Eu posso colocar a minha mão numa água fria, eu achar que está muito frio, uma outra pessoa for lá e achar que nem tanto, não está tão frio. Então, é algo subjetivo. Então, para medir a temperatura, para estabelecer um critério, foram necessários termômetros. E, para isso, foi necessário também definir alguns pontos fixos, temperaturas em que são facilmente reproduzíveis, para estabelecer pontos fixos e, em função desses pontos fixos, uma escala termométrica. Então, quais foram? O gelo em fusão, o gelo fundindo, virando água, é um dos pontos fixos, é uma temperatura que a gente reproduz facilmente. O outro é vapor de água em ebulição. A água está fervendo, e entra em ebulição, a água está esquentando, entra em ebulição. Esse vapor de água em ebulição é considerado para nós o segundo ponto fixo. Tá? Perfeito? Então, algumas pessoas estabeleceram escalas, alguns estudiosos, alguns cientistas. Um deles foi Celsius. O Celsius estabeleceu que para o primeiro ponto fixo seria o 0 graus Celsius. Tá? E o segundo ponto fixo do vapor de água em ebulição, 100 graus Celsius. Já o Fahrenheit estabeleceu que para o primeiro ponto fixo seria o 32 graus, que é o ponto do gelo fundente. E para o segundo ponto fixo, o vapor de água em ebulição, 212 graus Fahrenheit. Então, você observa aqui que a escala Celsius foi dividida em 100 partes, a escala Fahrenheit foi dividida em 180 partes, de 32 a 212. É bom entender que os países de língua inglesa,
a maioria deles considera a escala Fahrenheit. Tá? É uma questão de costume. Os outros países, como o nosso, é considerado mais usual a escala Celsius. Ok? Vamos lá? Vamos fazer uma equação de conversão entre essas escalas. Tá? Então, olhem só aqui, conversão entre as escalas Celsius e Fahrenheit. Primeiro ponto fixo Celsius, como nós vimos, acabamos de ver, segundo 100 graus. O Fahrenheit 32, 212. Para uma determinada temperatura delta C, ou TC, como eu gosto de chamar também, uma correspondente temperatura Fahrenheit, TF ou ΔF. Ok? Aqui nós vamos estabelecer uma questão de proporção. Tá? Razão e proporção. Vejam só, o que nós vamos fazer? Isso, o que nós vamos estabelecer agora, nos dará base para resolver todas essas questões que envolvem escalas, conversão entre escalas. Tá? Nós vamos fazer esse ponto menos este é igual sobre esse menos este é igual TF menos 32 sobre 212 menos 32. Tá? Nós vamos sempre usar essa proporção. Olha aqui, ó. Porque é a comparação de A sobre B. A sobre B. Então, o que é o A? ΔC menos 0. O que é o B? 100 menos 0. 100 menos 0. Olha aqui, ó. Aqui, já na escala Fahrenheit, ΔF menos 32 sobre 212 menos 32. 212 menos 32. Ok? 100 menos 0 dá 100. Θ menos 0 dá ΔC. Aqui, ΔF ou TF, como melhor você achar, menos 32 sobre 212 menos 32, 180. Simplificando, dividindo aqui por 20 e aqui por 20, nós vamos ter a equação de conversão entre as escalas Celsius e Fahrenheit. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9, ou ΔC sobre 5 igual a ΔF menos 32 sobre 9. Temperatura Celsius sobre 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Isso aqui, moçada, ou você memoriza, ou você deduz, tá bom? TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Continuando. Muito bem, variação de temperatura. Nós falamos em equação de temperatura, né, de conversão. Agora, a variação de temperatura. Olha o que acontece. A Celsius varia de 0 a 100. A Fahrenheit, de 32 a 212, que são 180. Então, veja o que nós podemos colocar. A variação Celsius sobre 100 é igual à variação Fahrenheit sobre 180. Novamente simplificando, por 20 aqui dá 5, por 20 aqui dá 9. Então, variação Celsius sobre 5 é igual a variação Fahrenheit sobre 9. Agora, é bom deixar claro uma coisa. Nós estamos falando aqui, agora, em variação de temperatura, não temperatura. Temperatura, nós calculamos lá na equação de conversão que acabamos de ver. Variação, então, uma variação de temperatura Celsius sobre 5 é igual a variação de temperatura Fahrenheit sobre 5. Nós vamos ver numa questão logo mais. Então, vejam só. Continuando. A escala absoluta Kelvin. Veja bem, gente. A temperatura, nós falamos como medida do grau de agitação das moléculas do corpo. Tá? Temperatura como medida do grau de agitação das moléculas do corpo. Então, se a temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas do corpo, o que seria mais correto? Que o zero da temperatura fosse aquele que as moléculas não tivessem agitação nenhuma. E é por isso a temperatura, a escala Kelvin, é chamada de escala absoluta, a escala mais correta, porque o zero Kelvin
seria a temperatura em que as moléculas não tivessem agitação nenhuma. Convertendo para Celsius, o 0 Kelvin corresponde a menos 273 graus Celsius, temperatura baixíssima. Mas, veja bem, esse 0 Kelvin até hoje não foi conseguido, não foi estabelecido. Tá? Consegue-se 0,001 graus Celsius, mas o zero absoluto não se conseguiu ainda na física. Tá? Então, fazendo a conversão entre as escalas Celsius e Kelvin. Então, o 0 grau Celsius corresponde a 273 Kelvin. O 100 graus Celsius corresponde a 373 Kelvin. Veja bem, outro detalhe, aqui no caso da escala Kelvin, não se fala graus Kelvin, fala-se apenas Kelvin. Tá? As outras nós falamos graus Celsius, graus Fahrenheit. No caso do Kelvin, a gente fala apenas Kelvin. 273 Kelvin, 373 Kelvin. Primeiro ponto fixo, segundo ponto fixo. Então, para o gelo fundente, Kelvin vale 273. Para o vapor de água em ebulição, Kelvin vale 373. A escala absoluta Kelvin. Ok? Tá? Muito bem. Aqui nós temos a conversão entre Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Você observa, lembra, a variação da escala Celsius é a mesma da Kelvin, são de 100 divisões. Tá? Por isso, aqui vai ficar TC sobre 5 igual a TK menos 273 sobre 5. Esta relação toda aqui é fundamental nós gravarmos. TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9, que é igual a TK menos 273 sobre 5, que é o Kelvin menos 273 sobre 5. Se você for fazer apenas a comparação entre Celsius e Kelvin, você pode simplificar o 5 com o 5, vai ficar TC igual a TK menos 273. A temperatura Celsius igual a Kelvin menos 273. Ou menos 273, você passa para outro lado, a temperatura Kelvin é igual a Celsius mais 273. Então, para sair de Celsius para Kelvin, a equação está mostrando aí, ou melhor, isso, para sair de Celsius para Kelvin, basta somar 273, como estão mostrando aqui as equações de conversão. Perfeito? Ok? Vamos lá, continuando. Os termômetros, gente, existem vários tipos de termômetros. Tipos de termômetros analógicos. Temos a da lâmina bimetálica, muito utilizada em fornos de padaria e na indústria. Termômetro de mercúrio, o tipo mais comum, muito usado em casa para medir a temperatura corporal. Termômetro de mercúrio, nós já vamos mostrar logo em seguida. E os termômetros de máxima e mínima, utilizados para marcar a temperatura máxima através do tubo de mercúrio e a mínima através do tubo contendo álcool corante. Tem também os termômetros digitais, tipos deles. Atualmente existem 3 principais tipos de termômetros digitais: axilar, auricular e de não contato. Tá bom? Vamos em frente. Os termômetros analógicos, olha aqui, ó, o termômetro de mercúrio, aqui, esse aqui é da lâmina bimetálica. O que é esse da lâmina bimetálica? Quando a gente estudar dilatação de sólidos, nós vamos voltar a falar sobre a lâmina bimetálica. 2 lâminas justapostas formam uma lâmina bimetálica que ela dilata, ela enverga para aquele lado onde tem o menor coeficiente de dilatação. Nós vamos falar lá em dilatometria, tá bom? Aqui está um termômetro clínico, esse bulbo aqui, né, está cheio de mercúrio metálico, que ao aquecer ele dilata, vai percorrendo essa escala aqui e vem a marcar a temperatura. Tá?
E aqui também aqui há um estrangulamento que, para voltar, a gente precisa fazer aquele movimento. Esse é um termômetro mais antigo, não é? Hoje são mais usados termômetros digitais, e esse termômetro tem um problema também, ele é de mercúrio metálico. O mercúrio metálico ele é agressivo ao meio ambiente, ele faz mal à saúde. O mercúrio, ele inalado, ele pode causar diversos males para o organismo, inclusive câncer. Tá? Por isso, o uso do mercúrio está sofrendo cada vez mais restrições. Tá? Aqui um termômetro de máxima e mínima, de máxima é usado de mercúrio, de mínima é usado de álcool, também é considerado, são os termômetros analógicos, ok? Tá? Termômetros digitais, aqui um termômetro clínico digital, nós vamos conversar, ver uma descrição dele aqui. Aqui, continuando, o termômetro, falamos no termômetros digitais, que é o auricular, e esse aqui, com infravermelho, ele é usado para medir a temperatura à distância, e agora, nessa época da pandemia, ele está sendo muito usado porque não há necessidade do contato e evitando ainda a transmissão da doença. Não é? Muito bem. Aí nós temos aqui, vejam só, atualmente existem três principais tipos de termômetros digitais: o axilar, o auricular e de não contato. O termômetro digital axilar, mais usual pela população, possui um sensor de temperatura na extremidade, um componente eletrônico que varia a sua tensão conforme a temperatura aplicada. Essa tensão é transformada em sinais digitais que são enviados para a tela LCD. Tá? Isso é o termômetro digital. Então, veja bem, tem o componente eletrônico que varia a sua tensão conforme a temperatura. E aí, isso é transformado para uma escala e dado o valor lá na tela de LCD. O termômetro auricular, vidro, né, na orelha, e de não contato, funciona através de um infravermelho. O mesmo capta a temperatura através da radiação emitida pelo paciente, de modo que não é necessário encostar diretamente no paciente para fazer a medição. O sinal elétrico gerado pelo sensor é captado por um chip, onde um software converte os sinais no valor da temperatura corporal, que é mostrado na tela LCD do dispositivo. Então, funciona através de um infravermelho, o mesmo capta a temperatura através da radiação emitida pelo paciente, ou seja, nós, seres humanos, emitimos radiação. Esses termômetros de infravermelho captam essa radiação, tá? E transforma isso numa leitura de temperatura. Tá ok? Perfeito? Certo? Então, gente, nós usamos nessa aula aqui referência a esse material, ok? Pessoal, na próxima aula, nós vamos dar uma leve passada aqui e resolver exercícios especificamente sobre termometria. Tá ok? Obrigado e até a próxima.